Então, boa tarde a todos, agradeço a todos aqui pela presença. Vamos dar início à nossa palestra de hoje sobre saúde mental na pós-graduação. O título é Mantendo a Sanidade na Pós-Graduação, é possível? Então, com essa palestra a gente conta com a presença ilustre do professor Alexandre Moreira de Almeida. Eu vou apresentá-lo aqui antes da gente iniciar. Essa palestra é um esforço conjunto dos dois programas de pós-graduação, do programa de pós-graduação em Ciência Animal, aqui da Escola de Veterinária e Zootecnia, representado hoje por mim, e também pelo programa de pós-graduação em Zootecnia da escola, representado pela professora Heloísa. É um esforço conjunto dos nossos programas para tentar trazer informações atualizadas com um assunto tão importante quanto esse, que é a saúde mental. Então, espero que vocês tenham um aproveitamento grande. A gente conta com a presença de alguns professores aqui na plateia, eu agradeço também, especialmente o professor Adilson, atual diretor da Escola de Veterinária e Zootecnia, que apoiou aqui a realização do nosso lanche no final. Você pode apresentar o professor também? Sim, a gente agradece também a presença do professor Denilson Teixeira, que hoje é o coordenador do programa UFG Doutoral, né? Seja bem-vindo, professor. Agradecemos a presença. O programa UFG Doutoral a gente entende que é muito importante, né, para a condução dos programas de pós-graduação, tanto para os discentes quanto para os professores, para os orientadores. Então a gente espera que seja proveitoso, né? No final a gente faz as perguntas e a gente vai deixar gravado também. Então, agradeço o apoio da PLPG, né, com a representação do professor Denilson, e também com o apoio que eles tiveram na divulgação do nosso evento. E vou encaminhar aqui para a apresentação do professor Alexandre. Uma informação importante é que a gente vai passar uma lista de presença, de chamada. Por favor, assine com todos os dados completos, que ao final a gente tem um sorteio de alguns livros para vocês aqui da plateia. Então, vai ser bem interessante, tá bom? Então, eu vou apresentar o professor. Novamente, agradeço a presença e a contribuição do professor. E essa palestra, como um todo, foi idealizada pelo professor Caio, que é o vice-coordenador aqui do nosso programa. O professor Caio Monteiro está no momento em um congresso em Fortaleza, por isso que ele não está presencialmente aqui conosco, mas foi ele que nos recomendou fortemente o professor Alexandre, e vocês vão ver que o currículo e a palestra dele vai falar por si próprio. Então, o professor ele é titular de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF, fundador e diretor do NUPES, que é o Núcleo de Pesquisa, Espiritualidade e Saúde da UFJF, que também tem um Instagram muito interessante, então quem quiser depois acompanhar. Ele é coordenador da seção de espiritualidade da Associação Psiquiátrica da América Latina, a APAL, ex-coordenador da seção de espiritualidade da Associação Mundial de Psiquiatria, que é WPA, quando coordenou a elaboração do Position Statement on Spirituality and Religion in Psychiatry in the YPA, fundador e ex-coordenador da Comissão de Estudos e Pesquisa em Espiritualidade e Saúde Mental da Associação Brasileira de Psiquiatria, coordenador do PTA, que é o Programa de Transtornos Ansiosos do HU, da UFJF, e da TV NUPES. Possui graduação em Medicina pela mesma instituição, especialização em Terapia Cognitiva Comportamental, residência e doutorado em Psiquiatria pela USP e pós-doutorado na Duke University dos Estados Unidos. Ele é autor de mais 170 artigos científicos e capítulos que receberam mais de 7.100 citações, com índice H de 43. Já realizou mais de 550 apresentações em eventos acadêmicos, sendo 131 em 17 países no exterior. Concedeu mais de 400 entrevistas de divulgação científica para a mídia. Ele é editor do livro Spirituality and Mental Health Across Cultures, da Oxford University Press, que foi liberado em 2021. E coautor do Science of Life After Death, que saiu esse ano pela Springer, atuando especialmente na investigação das relações entre saúde e espiritualidade, experiências espirituais e relação mente e cérebro. Então, a gente está muito feliz em receber o professor Alexander. Professor, novamente, muito obrigada, e fica à vontade aqui para iniciar a sua palestra. Muito bem, então, uma boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui. O Caio é um grande amigo que está aí com vocês na Federal de Goiás, daqui de Juiz de Fora, e realmente é um prazer muito grande estar aqui com vocês. E o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos conversar sobre alguns aspectos sobre a saúde mental.
sobre o que é saúde mental, os fatores que impactam para a positiva e negativa a saúde mental, e o que pode ser feito de prático, de efetivo, por nós, pesquisadores, alunos de pós-graduação, no sentido de buscar, né, a manutenção da nossa saúde mental. A gente tem essa brincadeira no título, né, se é possível manter a sanidade mental durante a pós-graduação, os alunos de mestrado, doutorado e os pós-doutorandos que o digam, né? Então esse é o nosso desafio. A gente vai conversar aqui. Eu vou fazer uma apresentação para vocês e depois a gente vai ter um espaço para debate. Vocês estão conseguindo ver meus slides? Sim. Beleza. Então vamos lá. Então a primeira questão é a definição de saúde mental. Segundo a Organização Mundial da Saúde, essa é a definição de mental que nós colocamos aqui. E por sinal, olha que coisa impressionante, só em 2014 tem um conceito mais claro de saúde mental da Associação Mundial de Saúde. Sobre saúde geral, a gente tem aquele conceito famoso de 1948, de que a saúde é o completo bem-estar físico, psíquico e social, e não apenas a ausência de doença. Mas o conceito de saúde mental, na realidade, nós vemos aqui, tem apenas 8 anos que foi publicado pelo OMS, que é o seguinte: o estado de bem-estar em que cada indivíduo realiza seu próprio potencial, consegue lidar com o estresse normal da vida, trabalhar de modo frutífero e produtivo, e é capaz de contribuir para a sua comunidade. Então vamos analisar alguns detalhes alguns aspectos dessa definição que vai nos ajudar a entender o que é a saúde mental e depois nós vamos discutir os fatores que podem ajudar. Então, primeiro é realizar o próprio potencial. Isso é muito interessante. Quer dizer, a felicidade, o bem-estar não é apenas o bem-estar. A pessoa pode estar com bem-estar, mas não está plenamente realizando o seu potencial, realizando a sua capacidade, a tudo que ela está destinada a ser, né? Então, a saúde mental é o bem-estar, mas no qual a pessoa realiza o seu próprio potencial. Cada um de nós tem potenciais, os potenciais variados, diferentes, mas que podem e devem ser realizados, concretizados. Consegue também lidar com o estresse normal da vida. Esse é um outro ponto importante. Apesar de resiliência, nós vamos necessariamente lidar com problemas, com desafios, com estresse, né? Inclusive o termo estresse é interessante, que ele vem da física. Estresse é pressão, né? Assim como resiliência vem da física. Resiliência é aquela de sofrer, de deformar sob a pressão e voltar ao nível anterior. Então, aprender a lidar com o estresse normal da vida, entre eles, o estresse da pós-graduação. Trabalhar de modo produtivo e frutífero, ou seja, é capaz de produzir algo, contribuindo para a sua comunidade. Ou seja, a gente não só tira da nossa comunidade onde nós vivemos, nós devemos devolver alguma coisa. Então, resume o bem-estar, em que se realiza plenamente o meu potencial, em que eu consigo lidar com os desafios normais, os problemas normais da vida, em que eu trabalho, consigo produzir, contribuindo para a minha comunidade. E nós sabemos que no mestrado, doutorado, por exemplo, há vários desafios que se passam. Primeiro, claro, a meta fundamental do mestrado e doutorado, que é tornar-se um bom pesquisador, virar um bom professor. Essa é a meta do mestrado e doutorado. Inclusive, eu costumo sempre dizer para os meus alunos que a meta do doutorado não é fazer uma tese. A meta é adquirir os conhecimentos e habilidades de um professor e um pesquisador independente. A tese é um mecanismo, é um meio que se utiliza a pessoa adquirir essas habilidades, né? Então, tornar-se um bom pesquisador, professor, e, claro, depois disso, para muitos, né, conseguir um bom emprego depois, né? Tem aqueles que já estão trabalhando e estão só buscando uma qualificação, e tem aqueles que estão construindo a sua carreira, que é a maioria, inclusive, geralmente, né? Então, a preocupação é fazer a pós e conseguir depois um emprego adequado. Também é uma fonte de estresse e desafio. Há prazos, há metas, há critérios de avaliação, prazos de defesa, de bolsa, metas de produção, etc., que sem dúvida são desafiadores. E conciliar isso tudo com o trabalho, às vezes aqueles que precisam trabalhar em outros contextos, com o seu descanso, cuidar da sua família, namoro, etc., o lazer, a sua espiritualidade, atividade física, etc.
E, além disso, para somar tudo isso, há uma série de mitos, né, às vezes, sobre a questão da saúde mental e sobre a pós-graduação também, né? E muitos, eu brinco, o terrorismo, né? Muitas coisas que são faladas, muitas coisas veladas que se falam nos corredores, que muitas vezes não são verdadeiras e, na realidade, geram mais estresse, mais sofrimento desnecessário. E muitas vezes, onde buscar orientação? Eu estou tentando lidar com isso tudo e não estou conseguindo. Onde eu busco orientação para isso tudo? Então, esses são alguns dos muitos desafios que se enfrentam. Para começar, então, falando, só para a gente ter uma ideia da importância da saúde mental. Tá? Esse é um relatório do Global Burden of Disease, quer dizer, o impacto, a sobrecarga global das doenças, publicado no Lancet alguns anos atrás. Isso aqui é os anos totais vividos com incapacitação. Ou seja, do total de vida do indivíduo, os anos que ela vivenciou com incapacitação na sua vida. Incapacitação para não conseguir trabalhar, não conseguir cuidar da sua família, conseguir cuidar bem de si mesmo. E aqui, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é o 100% da incapacitação daquela faixa etária, que a gente tem desde poucos dias de vida até mais de 80 anos, tá certo? E as cores aqui vão mostrando a área que representa a porcentagem de incapacitação de cada fator. Cada cor aqui significa um tipo de transtorno, de doença, doenças médicas, e aqui nós vamos ver as áreas. E vocês já podem observar aqui, à esquerda são os homens e à direita são as mulheres, que a cor que tem maior área, ou seja, que causa maior impacto de anos perdidos por incapacitação durante toda a vida é o vermelho. E o vermelho é justamente os transtornos mentais e comportamentais. Então, nós percebemos aqui, então, que a maior parcela de incapacitação ao longo da vida é gerado pelos transtornos mentais. Só para vocês terem uma ideia, o câncer é esse vermelho aqui. Para vocês terem uma outra ideia, todas as doenças cardiovasculares é esse verde claro. Tá? Todas as doenças respiratórias crônicas, esse verde escuro. Então, para a gente poder perceber, aqui nesse verde mais claro aqui, nós temos diabetes, doenças urogenitais, hematológicas e endocrinológicas. E aqui estão as doenças musculoesqueléticas. Então, a gente vai perceber que os transtornos mentais são a maior causa de incapacitação. O segundo ponto que chama atenção, aonde que está mais gordo o vermelho? Ou seja, aonde que é a maior parcela, aonde ele responde pela maior parcela da incapacitação? Justamente adultos jovens. Final da adolescência, a gente vai ver aqui, aqui nós temos de 15 a 19 anos, aqui nós temos, por exemplo, de 30 a 34 anos. Então, ou seja, de modo geral, os adultos jovens que sofrem da maior parte do impacto dos transtornos mentais. Isso é muito importante, porque é o período em que a pessoa está construindo a sua vida. Né, aquela capacidade de produção, você está construindo a sua carreira, está construindo a sua vida familiar, sua vida social, tudo depende desse período. E quais são as doenças mais frequentes mentais que impactam esse problema, esse período? E aqui nós vamos ver, do total de incapacitação, a principal causa, que é esse aqui, 42% daquele total aqui, 42% são os transtornos depressivos, transtornos ansiosos, aqui é transtornos por uso de drogas e por uso de álcool. Resumo, 3/4 de toda a incapacitação dos transtornos mentais são por depressão, ansiedade, transtornos ansiosos e uso de substâncias. Tá? Então, se eu lidar com esses três, eu consigo eliminar a maior parte disso aqui. Então, esse é o nosso foco. Como que a gente consegue trabalhar para poder minimizar esses 3 quadros, evitar a sua ocorrência e, caso eles ocorram, conseguir tratar, impactar e gerar a recuperação do indivíduo dos quadros depressivos, ansiosos e por uso de substâncias. E tem um outro dado muito importante. Isso foi publicado semana passada na JAMA Psychiatry. JAMA, né, Journal of American Medical Association, das principais revistas de medicina e de psiquiatria do mundo. Essa é uma amostra representativa da população dos Estados Unidos, com dado de janeiro de 2022. E eles investigaram 6 indicadores
que chama de bem-estar ou de florescimento humano. O grupo que publicou isso, da Universidade de Harvard, que tem, por sinal, um trabalho muito interessante sobre florescimento humano, que a gente desabrochar todos os potenciais que nós temos, e está medindo aqui, por exemplo, felicidade, bem-estar, saúde física e mental, significado e propósito na vida, forças do caráter e virtudes, relacionamentos sociais próximos, estabilidade material e financeira. Tipicamente, os indicadores de bem-estar e de saúde, eles eram de um modo geral, os índices de bem-estar, felicidade. Os mais jovens tinham um melhor nível, caía na vida adulta e subia mais para o final da vida, em termos de bem-estar e tudo mais. Só que, na realidade, estamos vendo aqui que pela primeira vez isso mudou. Houve um achatamento dos mais jovens. Então, há um aumento linear do mais jovem até o mais velho. Ou seja, pela primeira vez, os jovens, a primeira aqui é de 18 a 25 anos, estão com pior em todos os indicadores, inclusive saúde física e mental, do que os mais velhos. Então, de alguma forma, aconteceu alguma coisa nos últimos anos, nas últimas décadas, em que os jovens deixaram de ter um nível de bem-estar melhor do que as outras idades, equiparado ao pessoal mais velho, e agora houve uma diminuição. Quer dizer, o que será? Nós vemos que o aumento aqui é linear. Né? Esse grupo aqui, por exemplo, morre de 77 anos, de 58 a 76, quer dizer, houve um aumento linear. O que aconteceu? Há várias possíveis explicações, e os autores levantam essas várias possíveis explicações. E lembrando, nós vivemos num país, e nos Estados Unidos especificamente também, que tem crescido, naturalmente, a riqueza, crescido o acesso à saúde, o acesso à educação, a renda per capita aumentando, etc, etc. Mas, apesar desse maior bem-estar material, o que está gerando uma queda entre os jovens em todos esses níveis? Entre as possíveis causas está a crise do sentido existencial. Não ter sentido, não ter propósito na vida, esse é um grande fator de impacto sobre a saúde mental e o bem-estar. Menores níveis de religiosidade e espiritualidade nesses grupos mais jovens em relação ao que era antes. Uma crise de identidade, de modelos, de padrões, desde a família, que muitas vezes tem se enfraquecido e tem se desfeito, a outros modelos mais claros de conduta, modelos mais claros de desenvolvimento humano, em que a gente se espelha e vai atrás. Uso excessivo de tecnologia e mídias sociais. Menos relacionamentos e grupos sociais profundos e duradouros, que estão sendo substituídos por ficar trancado na rede social, na mídia, no computador, de ver as pessoas muitas vezes cada vez mais diminuindo o nível de contato pessoal verdadeiro para uma questão apenas de ficar isolamento tecnológico, e polarização política, inclusive hostilidade, aquela visão do outro como inimigo, necessariamente. Um menor foco no bem comum e mais um foco em o outro inimigo, uma agressividade, uma hostilidade mútua. Esse seria algum dos fatores que foram levantados a poder explicar e vão poder nos ajudar também na nossa discussão aqui hoje. As coisas muito importantes, esse ano faz 30 anos que eu entrei na Faculdade de Medicina como aluno. Após 30 anos pesquisando na medicina, estudando e tudo mais, cada vez mais eu fico convencido e com a clareza de que a saúde é realmente um equilíbrio dinâmico, uma homeostase, um equilíbrio dinâmico entre fatores patogênicos que geram doença e fatores salutogênicos que geram saúde. E nós temos uma balança. Nessa balança tem os fatores patogênicos e salutogênicos. Quando pesa mais o patogênico, eu fico doente. Se eu quero tratar ou prevenir doenças, eu diminuo os patogênicos e aumento os salutogênicos. E esses fatores, a saúde tem um aspecto biopsico-sócio-espiritual. Todos nós temos fatores biológicos, psicológicos, sociais ou espirituais, positivos e negativos, patogênicos e salutogênicos. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas o grande lance é entender que é esse equilíbrio dinâmico. Nenhum fator é único, é exclusivo, é determinista, mas eles atuam nesse conjunto, permitindo a saúde e a doença. Lembrando que, obviamente, nunca vai existir coisas monocausais. Eu costumo dizer, por exemplo, a tuberculose. A causa da tuberculose é o bacilo de Koch, Mycobacterium tuberculosis. Não. Muitos de nós temos o Mycobacterium tuberculosis, não estamos com a tuberculose. Ou seja, ele é um dos fatores, ele é um fator necessário, mas não suficiente.
né, para ter a tuberculose. Há vários outros fatores que vão interferir se eu vou ter ou não. Se isso era tuberculose, imagina na saúde mental. A coisa é bem mais complexa. Então, só para gente ter uma ideia dessa interação desses fatores multifatoriais mesmo, sem fatalismos, por exemplo, desde a infância e a adolescência, eu vou ter exemplos de situações de apoio na minha vida, situações de abuso, modelos positivos, modelos negativos de desenvolvimento na minha vida que vão me impactar. Modelos de lidar com a vida, desde que tudo na vida é muito ameaçador, é perigoso, né? Se tudo é arriscado, pode cair, pode machucar, qualquer sintoma é um sinal de uma doença grave. Esse modelo mais ansioso, por exemplo, pode ser passado dos pais para os filhos. Ou outro lado, um modelo mais de enfrentamento mais ativo dos problemas, etc. Então, há vários modos. Outro aspecto é a genética, ou melhor, a epigenética, né? A gente já sabe cada vez mais que não é questão apenas de ter o gene, mas a ativação dos genes, né? A metilação, toda aquela situação, é a biologia. Então, desde o sono, como eu estou dormindo, muito pouco, mal, bem, alimentação, exercícios físicos, uso de substâncias, o ambiente, a interação social que eu vivo, suportes, eventos traumáticos, crenças e valores. Sentido que eu tenho para a minha vida, a vida tem sentido ou não tem sentido para mim, a minha espiritualidade, estratégias de enfrentamento, chamadas de coping, frente a um problema, eu estou com um problema no meu trabalho, um problema na minha tese, eu posso, por exemplo, ter a negação, esquiva, finjo que não estou vendo aquilo e vou empurrando com a barriga até que não tem jeito e eu preciso correr desesperadamente para lidar com aquilo. Estratégia de negação. Agressão. Eu começo a ficar agressivo, com os problemas vão acontecer, eu fico agressivo, boto a culpa nos outros pelo problema que está acontecendo, sem reconhecer a minha responsabilidade também sobre isso. Capacidade ou não de persistência para lidar com um problema difícil, para buscar a solução. Ou então, eu estou com um problema, eu vou e uso drogas, eu me recolho e vou fumar maconha para poder relaxar, minha estratégia vai ser essa, ou bebo álcool, ou busco apoio. Quando eu sou capaz de adiar a gratificação, eu vou investir em algo para poder coletar o benefício um pouco mais para frente. Esses são vários. Só para ter uma ideia, em termos de saúde mental, tem um estudo muito famoso, que é o teste do Marshmallow. Esse teste foi feito nos anos 70 nos Estados Unidos, com filhos de estudantes universitários. A gente sabe que a americana adora marshmallow, eu pessoalmente não gosto. Sou muito mais um doce de leite, um brigadeiro, mas o marshmallow. Eles ofereceram para crianças americanas o seguinte: ó, tem aqui um marshmallow. Se você... E eu vou sair e vou voltar. Se você comeu o marshmallow, comeu, beleza. Se você não tiver comido, quando eu voltar, você vai comer esse marshmallow e vou te dar um outro. Ou seja, capaz de adiar a gratificação. Não como o marshmallow está na minha frente, segura a onda para poder comer depois. E algumas crianças conseguiram comer, outras não, etc. E eles seguiram essas crianças por 40 anos, só para a gente ter uma ideia. Isso é a capacidade de adiamento de gratificação. Eu adio a gratificação imediata, agora deixo o marshmallow para comer outro melhor mais para frente. E é interessante porque na vida quase tudo que vale a pena exige adiamento de gratificação, né? Desde fazer uma atividade física para ter um corpo mais saudável, desde me alimentar melhor, desde construir um relacionamento, né, conjugal saudável, desde conseguir passar numa prova de doutorado, etc. Eu preciso ser capaz de adiar alguma gratificação, investir em alguma coisa que não traz recompensa imediata para poder colher o fruto depois. Bom, resumo. Essas crianças que foram salvas por 40 anos, sabe, porque até na Science artigo sobre isso, elas... É uma coisa impressionante. Quem tinha capacidade de adiar gratificação ao longo da vida se deu melhor em quase todos os níveis. Desde a pessoa teve menos problemas com o uso de drogas, menos obesidade, menos depressão, teve maior capacidade de terminar a faculdade, maior renda no final da vida, após os 40 anos, múltiplos outros fatores biológicos, fatores sociais, de doença, etc. Então, essa capacidade de persistência e adiamento de gratificação. Então, tudo isso, lembrando, está nessa balança e eu preciso trabalhar. E nós vamos, então, começar a pensar um pouco mais ainda sobre a questão que gera saúde e que gera doença. Além de todos esses fatores, do modelo cognitivo, da terapia cognitiva, é importante percebermos que tem uma situação que me deixa ansioso. Então, por exemplo, eu vou precisar fazer apresentação na minha pesquisa num congresso, sei lá, uma situação X.
E aí eu fico ansioso. Só que não é a situação que me deixou ansioso, o sentimento de ansiedade. É o pensamento que está ali no meio. Ou seja, eu vou apresentar e eu vou falar bobagem, vou fazer perguntas que eu não vou saber responder, vai ser um mico, eu vou ser humilhado, vai dar um branco na minha cabeça, etc, etc. E isso pode gerar, então, um sentimento de ansiedade. E a partir daí eu posso ter vários comportamentos. Às vezes eu desisto, eu cancelo a inscrição, ou então não, eu vou me preparar melhor, eu vou ensaiar, vou ter vários comportamentos que eu vou ter em relação a si mesmo. E é muito importante que esse pensamento, que é o crucial, que determina muito o impacto de cada situação, o que eu vou sentir, como que eu vou agir, nem é tanto a situação, é muito mais o pensamento, o padrão de interpretação que eu vou ter sobre aquela situação. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. Eu fui mal numa prova. E aí, eu posso, a partir disso, pensar, por exemplo, que eu sou incompetente mesmo. Eu não sirvo para nada, eu sou incompetente. Eu fico com um sentimento de tristeza e posso até abandonar o curso, por exemplo. Eu posso pensar uma outra coisa. Eu posso pensar, por exemplo, que o professor está de perseguição com a gente, ele está querendo prejudicar. O sentimento pode ser raiva, muitas vezes, comportante. Eu vou falar mal dele para os meus colegas, por exemplo. Eu posso ter um pensamento de que simplesmente eu não estudei direito, eu fiquei enrolando, fiquei vendo, maratonando Netflix na hora que eu devia estar estudando, e aí então o sentimento vai ser uma culpa, mas pode ser uma culpa saudável, de perceber, pô, fiz errado, mandei mal, eu vou querer corrigir isso da próxima vez. Ou seja, vocês estão percebendo como a mesma situação, dependendo de como eu vou perceber e interpretar, vai gerar sentimentos e comportamentos completamente diferentes. E esse pensamento, claro, vai depender da situação em si, né? Mas vai depender muito também das crenças que eu tenho sobre mim mesmo e sobre o mundo. Se eu acho que o mundo é hostil, por exemplo, que todo mundo, um quer prejudicar o outro, eu posso, por exemplo, pensar de que o professor fez só me prejudicar. Se eu tenho uma crença sobre mim mesmo, que eu sou incompetente mesmo, eu não sirvo para nada, eu posso muitas vezes interpretar de que realmente eu sou um fracasso, eu não tenho solução, etc. E tal. Então, é muito importante de perceber a lente com qual eu estou vendo as coisas. E mais, e cada um de nós tem a lente um pouquinho embaçada, é natural isso. Uma lente meio de... Eu vou falar um pouquinho, uma lente que catastrofiza um pouco, uma lente que nos desvaloriza. Eu preciso tentar limpar um pouco essa lente e ter um certo distanciamento para perceber que nem sempre aquilo que eu estou pensando é o que realmente aconteceu. E aí vem uma questão terapêutica mesmo, né? Quantas vezes aconteceram coisas na vida que eu achei que eu não fosse dar conta? Ou seja, eu catastrofizei, pensei coisas horríveis. E no fundo eu dei conta. Posso ter sido meio ferido, meio coisa, mas eu dei conta e estou aqui. Então a nossa capacidade de enfrentamento é maior do que a gente imagina. Então esse é um ponto importante. Muito bem. Depois eu vou retomar isso, mas guardem essa ideia aqui do pensamento. Tem um outro ponto, que são traços meus de personalidade. Tá? O professor Robert Cloninger é um psiquiatra, um dos mais importantes neuropsiquiatras do mundo, os autores mais citados do mundo na atualidade, tá certo? Ele estuda muito fatores neurobiológicos de bem-estar, de personalidade, e também sobre o bem-estar, tá certo? E ele investigou três características do nosso caráter, que o S é o autodirecionamento, que é o quanto eu sou capaz de me sentir capaz, competente, responsável, assumir as minhas responsabilidades também pelas coisas, não ficar responsabilizando os outros, o mundo, a genética, meus pais, o Lula ou o Bolsonaro, seja lá quem for. Né? Quer dizer, o quanto eu assumo a minha responsabilidade sobre isso e o quanto eu sinto que tenho capacidade e recursos para lidar. Autodirecionamento. O C, de cooperatividade, o quanto eu me sinto pertencendo a um grupo, à humanidade, um senso de pertencimento na coletividade, uma busca de soluções ganha-ganha, quer dizer, eu quero fazer algo que colabore e participo disso. E, por fim, T, de autotranscendência, tem a ver com espiritualidade, tem a ver com quanto tem um sentido mais profundo da existência, existe um sentido maior que vai além desse mundo material que nós estamos. E essas três dimensões do caráter, que são utilizados no questionário de personalidade que ele desenvolveu, que é um dos mais usados no mundo, certo? E ele investiga aqui, quando tem o S, a pessoa está no nível maior, o S, os números maiúsculos
usa letras maiúsculas, a pessoa tem aquilo em maior quantidade. Minúsculos em menor quantidade. Então, aqui o indivíduo, ele tem baixo autodirecionamento, baixa cooperatividade e baixa transcendência. Como o próprio professor Cloninger brinca, é a pessoa que diz o seguinte: a vida é dura, as pessoas são más, então você morre e acaba tudo. Essa é a visão de quem tem baixa autodirecionamento, a vida é dura, não dou conta. As pessoas são más, a visão negativa do mundo das pessoas. Então você morre e acaba tudo, nada tem sentido, não tem propósito. Essa é a perspectiva desse indivíduo. E esse indivíduo, aqui, então, o escuro é tristeza e felicidade e bem-estar, o mais claro. Então esse indivíduo tem um nível de tristeza muito maior do que de felicidade. Ok? A nossa sociedade, hoje em dia, ela enfatiza bastante o autodirecionamento, de certa forma, né? Embora até isso está piorando, né? Também está se enfatizando cada vez menos. Mas o que se tradicional enfatizava é a ideia de você desenvolver seus potenciais, sua capacidade, de resiliência, de enfrentamento, de recursos. A pessoa desenvolve sua capacidade, o S fica maiúsculo, vocês veem que há uma queda muito grande do nível de tristeza, mas praticamente não aumenta o nível de felicidade. Isso é importante. O bem-estar não é o oposto do mal-estar. Os fatores que geram ou superam a tristeza são diferentes dos fatores que promovem o bem-estar. Então, aqui o indivíduo, ele não está triste, mas ele não está bem. Ele não tem aquela plenitude do bem, da saúde mental que a gente já conversou. E aí, isso vai acontecer quando desenvolver esses outros aspectos. Porque, veja, quando o indivíduo está assim, e ele vai desenvolvendo depois a cooperatividade, olha como é que ele aumenta, diminui mais a tristeza e aumenta bem mais a felicidade. Quando desenvolve os 3 níveis, ele inverte completamente o gráfico anterior. Então, voltando, identificando como metas do bem-estar e da saúde, eu preciso trabalhar a minha resiliência, minha capacidade de enfrentamento de problemas, o meu senso de relacionamento, de pertencimento e a visão mais existencial profunda de autotranscendência. Basicamente isso. Vale muito a pena baixar esse artigo na World Psychiatry, que é a revista de psiquiatria de maior fator de impacto no mundo, então, e esse gráfico desse artigo. Então vale a pena quem quiser aprofundar ir lá. E um outro dado muito recente agora também, esse professor Tyler é do grupo de Harvard, daquele estudo que eu falei, que era o U e vira o contínuo no nível de felicidade e bem-estar dos jovens e o pessoal ao longo da vida. Foi publicado no PNAS, né? É um artigo na área do florescimento humano. Florescimento humano é esse conceito em que todos os aspectos da vida estão bem. Tem alguém com o microfone aberto, se quem puder fechar, está fazendo um eco aqui. Bom, todos os estados da vida vão bem. E ele vai desenvolver, então, aqueles 6 aspectos que estão lá na pesquisa que a gente mostrou antes. Felicidade, bem-estar, saúde física e mental, sentido e propósito, caráter e virtudes, relações sociais próximas. E ele identificou neste artigo em que ele propõe o estudo, ele criou o campo do florescimento humano, basicamente. É interessante o florescimento, vamos dizer, desenvolver todos esses aspectos. Eu costumo usar uma comparação, por exemplo, como cada um de nós é uma semente. E cada semente de uma coisa, uma semente de mangueira, outra semente de girassol, outra semente de laranjeira, cada um é uma semente de alguma coisa. E é uma pena quando a semente fica só semente. Aquele potencial não foi realizado. Né? Uma semente de manga, por exemplo, aquele caroço de manga. Dentro dele tem o potencial de uma mangueira, uma árvore frondosa, né, que produz frutos, sombra, aquela coisa exuberante. E isso é importante, porque muitas vezes tem uma pessoa, está muito na moda hoje em dia, dizer assim, eu tenho que me assumir, ser quem eu sou. Agora tem que tomar cuidado, ser o que eu sou não é me acomodar em como eu estou. Ser quem eu sou é desenvolver plenamente os meus potenciais. Então, uma manga se assumir não é virar caroço de manga e ficar isso pro resto da vida. O caroço de manga, quando ele se assume, ele passa pelos desafios, ele vai ser enterrado, vai para a terra, vai ter esterco, vai ter água, vai ter um monte de coisa para ele poder virar tudo o que ele está potencializado a ser, que é a mangueira. Então, o florescimento humano passa por essas situações que muitas vezes tem até o crescimento pós-traumático, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Muito bem. E que fatores ajudam, fomentam esse desenvolvimento pleno?
E aí, neste artigo, ele identifica pelo menos 4 fatores em que há várias pesquisas, ele cita várias revisões aqui, os números que estão lá no artigo, que fomentam. Uma, a vida familiar. Um maior nível de envolvimento com a vida familiar, o casamento, os filhos e o trabalho nesse sentido da vida familiar fomenta esses fatores todos. O trabalho, exatamente, o trabalho, a pós-graduação, mas entendido como algo significativo, que tem propósito, né, em que você vai se empenhar naquilo de modo adequado e saudável, também fomenta essas várias dimensões. O nível educacional ligado à pós-graduação, maior nível educacional e escolaridade também fomenta isso. E, por fim, a participação, por exemplo, de uma comunidade religiosa, espiritual, também fomenta essas várias dimensões. Nós vamos falar um pouco de cada disso também ao longo da nossa apresentação. E, por fim, dentro desses aspectos teóricos todos, pensando naquele florescimento, na vida plena, na felicidade que todos nós buscamos, desde Aristóteles, né? Falava da eudaimonia, quer dizer, o que é uma vida que vale a pena ser vivida, né? Uma vida de desenvolvimento. Todos nós buscamos a felicidade. Agora, o problema é o que leva à felicidade. Alguns autores dizem que a maior causa de infelicidade é a busca desesperada da felicidade. Se eu só busco a felicidade, se eu só busco aquilo que me traz, principalmente, prazer imediato, eu provavelmente não vou conseguir alcançar a felicidade. Viktor Frankl, que foi um psiquiatra austríaco, judeu, que foi preso em campos de concentração, inclusive em Auschwitz. Ele teve sua família, seus pais, esposa, todos mortos em campos de concentração. E ele desenvolveu uma teoria sobre a importância do sentido existencial na vida. Desenvolveu a logoterapia, uma das maiores correntes de psicoterapia do século XX. Um autor muito importante, fica a recomendação, também chama Em Busca de Sentido, um livro best-seller, traduzido para dezenas de idiomas do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. E ele mostra que justamente isso, a felicidade, ela deve ser um efeito colateral de uma vida significativa. Eu tenho uma vida significativa e aí, ao viver algo... O que é uma vida significativa? É uma vida em que eu uso os meus talentos para um bem maior. Ou seja, eu identifico os meus potenciais, eu sou fruto de quê? Fruta de quê? Né? Eu sou uma semente de quê, melhor dizendo? Né? Eu sou o quê? Quer dizer, qual que é o meu potencial, os meus potenciais fundamentais. Eu desenvolvo esses talentos e uso esses talentos de modo cooperativo e autotranscendente, ligando lá com o Cloninger, para um bem maior, que vai além do meu próprio interesse pessoal. Ao usar esse meu talento para esse bem maior, que vai além de mim mesmo, eu vou ter naturalmente engajamento e envolvimento, porque faz sentido. Faz sentido. E esse eu passo as maiores dificuldades, porque, havendo um porquê, eu tolero quase qualquer como. Então, havendo um sentido, um propósito, é muito mais fácil de fazer isso, e isso começa a gerar um bem-estar. E dentro disso, eu posso também, claro, ter o prazer. Não só o prazer em si de fazer essas coisas, como o prazer material imediato. O prazer da alimentação, do sexo, seja qualquer que seja, prazer material. Qual é o grande problema, muitas vezes, da sociedade hoje? Se quer adquirir a felicidade, ou mesmo a plenitude, sem o significado e engajamento, apenas com o prazer. Eu costumo dizer que o prazer é como uma cereja. Se você está com muita fome, não adianta... É a cereja do bolo, né? Você está com muita... Não adianta comer cereja. Você vai empapuçar de cereja e não vai matar a fome. Eu brinco, porque não tem sustância. O que tem sustância é o bolo. Então tem que comer o bolo que tem sustância e vai ter a cereja que vai complementar e dar o toque a mais. Agora, se eu quiser só com o prazer, que de um modo geral é o prazer... Qual que é o grande problema do prazer? É que ele é imediato. Ele traz aquela satisfação imediata e é muito fugaz. E deixa aquele vazio e não deixa aquela sensação de plenitude que é preciso do resto. E como o prazer é fugaz e não dá plenitude, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. E aí geram as várias dependências. Hoje em dia vivemos num mundo de dependências de tudo que gera prazer imediato. Internet, curtir o like, etc. e tal. Drogas, sexo, alimentação, compras, tudo que gera prazer imediato está gerando dependência. Por quê?
porque as pessoas querem preencher tudo baseado neste prazer, que deve ser a cereja do bolo, porque ele não tem substância. Então, esse é o desafio existencial para nós. E dentro disso, esse é um artigo da Lancet muito interessante sobre saúde mental, mostrando o seguinte: qual que é a grande questão? Nós temos um indivíduo saudável, que é, ao longo da vida, as várias fases da vida, ao curso da vida, de estar saudável, tá certo? E aqui tem indivíduo que está doente, já com do transtorno mental. E tem muitos que estão aqui no meio, na faixa de risco. Se você empurrar, vai para cá, se empurrar, vai para cá. Então nós temos que estar muito atentos, efetivamente, para isso, para manter a saúde mental. E quando a gente estiver na situação de risco, quando começar a ter sintomas, tristeza, desânimo, começa a coisa não estar bem, começa a ter um mal-estar, eu preciso de identificar os fatores de risco e os fatores protetores para eu poder, na balança, tirar os de risco e aumentar os protetores para a balança inverter e empurrar isso aqui para cima. Esse é o nosso desafio. É isso que eu vou agora passar para vocês de modo muito claro e específico, alguns aspectos muito objetivos. Para finalizar, um outro ponto também muito importante, aqui isso também é um artigo, é um slide do Robert Cloninger, que nós temos o bem-estar. E aqui tem um bem-estar bem ruinzinho, é o famoso está ruim, mas está bom. Muita gente está levando uma vida que está ruim, mas está bom. E eu queria ir para um lugar melhor. O problema é que não tem um atalho, não tem um teleférico do Pão de Açúcar que te leva daqui para cá. Eu preciso de largar dessa situação, que às vezes vai me gerar algum desconforto inicial. Eu preciso ser capaz de adiar a gratificação para poder colher lá na frente. Eu preciso de atravessar o deserto para chegar na Terra Prometida. O que acontece conosco muitas vezes, quando eu começo a largar essa situação, que está ruim, mas está bom, tem algum benefício imediato, eu começo a piorar, eu volto. Eu começo a piorar, eu volto. Começa a piorar, eu volto. Estou no relacionamento abusivo, um namoro abusivo, etc e tal. Mas eu começo a largar, eu começo a ficar com medo de abandono e volto para a situação. Eu tenho dependência química, ou de álcool, por exemplo. Quando eu paro de usar, começo a ter mal-estar, começo a ter desconforto, de abstinência, eu volto. Eu preciso de passar por isso para chegar lá. Esse é o desafio fundamental. Muito bom. Então vamos lá. Do ponto de vista prático, o que pode e deve ser feito? Primeiro, resiliência. Como eu falei, como que eu fomento a resiliência? Que é a capacidade de lidar com problemas, que eu vou interpretar como desafios, não só como problema, como um desafio, que vale a pena investir e me recuperar, saindo igual ou melhor do que existia antes. E eu pulei o gráfico, mas só para a gente ter a ver, eu tenho nível de funcionamento, vem um estresse que me cai no nível de funcionamento, meu bem-estar, e eu posso, a partir disso, ter, então, estresse pós-traumático, outras doenças, eu posso cair e voltar, me recuperar, que é a resiliência, ou eu posso voltar melhor, que é o crescimento pós-traumático. Então, isso tudo tem fatores, nós vamos discutir aqui. O que ajuda? A resiliência, gente, tem que lembrar, ela não é apenas um talento, ela é conquistada. E essa visão vale para tudo na vida, quer dizer, o bem-estar e tudo é conquistado, não é uma coisa que vem de graça. Algumas pessoas têm mais facilidade em algum aspecto do que outro, mas tudo pode ser trabalhado. Então vamos lá. A resiliência ela é aprendida e pode ser aumentada. E ela é feita, em grande parte, com uma exposição gradual a desafios. É como uma vacinação. Eu exponho o indivíduo na vacina SEIB ao vírus vivo atenuado da poliomielite. Ele vai lidar com aquele vírus, vai ter algum sintoma e depois ele consegue lidar com o vírus selvagem, que é muito mais grave. Então a resiliência tem a ver, a superproteção dos filhos, dos alunos, seja quem quer que seja, atrapalha a resiliência. Eu preciso ser exposto a situações de estresse, a situações de desafio, mas que eu consigo manejar. Eu vou ser apoiado para ter recursos, desenvolver esses recursos para poder me fortalecer. Modelos de enfrentamento, identificar pessoas que foram capazes de lidar de modo saudável com o problema. Enxergar os problemas como desafio que tem significado. Tudo isso, gente, é um artigo da Science, muito interessante sobre isso, tá? Eu enxergo o problema como um desafio, não é mais um problema. É um desafio, pô, vamos, o que eu posso investir nisso? Tem um significado, que eu posso aprender algo com isso. Ter flexibilidade, mas ao mesmo tempo, flexibilidade não é aonde o vento leva, folha de bananeira. Para onde o vento leva, eu vou. Não, flexibilidade é saber adaptar-se à situação para manter o núcleo seu central e chegar onde você quer. Perseverança, que nada mais é do que continuar mantendo o comportamento que ainda não está dando frutos. Essa que é a ideia da perseverança, né?
E otimismo, de que, no fundo, eu vou conseguir, de alguma forma, lidar com isso. Porque se eu achar que eu não dou conta, eu desisto logo antes. Aprender com os erros e acertos, porque todos nós vamos ter erros, o que é natural. Mas o importante, eu costumo dizer o seguinte, tive uma recaída numa mudança de comportamento. Mas essa recaída é a casca de banana que eu escorreguei. Se eu aprender e falar, olha, essa eu vou tirar. Mas se eu deixar a casca de banana lá, eu vou cair quantas vezes eu passar ali. Eu tenho que aprender com aquela casca de banana. Qual foi a bobagem que eu fiz que gerou essa situação? Vou corrigir. Perceber a minha parte nos resultados, tanto positivos quanto negativos. Também existe. Deu certo uma coisa, eu acho que foi por um acaso, eu acho que foi, principalmente que tem baixa autoestima, eu acho que foi, eu fui bem na prova, ou não, mas porque foi fácil, foi porque o outro me ajudou, foi porque foi sorte. A pessoa nunca entende a sua parcela naquilo. Então, perceber-se como ser ativo e responsável e objetivos maiores na vida. Tudo isso está ligado cientificamente com resiliência. Então, princípios gerais. Eu não preciso escolher entre a sanidade mental e a excelência acadêmica, por exemplo. Isso é uma falsa dicotomia. Tem muito isso. Você quer o seu Lattes ou sua sanidade mental? É falso isso. Quem disse que eu tenho que escolher entre uma coisa e outra? Muito cuidado com as falsas dicotomias. Tá? Isso não é verdade. Outra coisa importante. A vida como um todo, e a vida acadêmica também, ela é uma maratona de 42 quilômetros. Não é 100 metros rasos. 100 metros rasos é tiro. Eu dou tudo que eu posso, são 10 segundos. Maratona não, demora horas. Se eu usar a estratégia do 100 metros rasos da maratona, eu morro no primeiro quilômetro. Então, o que eu quero dizer? Eu preciso ter um ritmo que eu seja confortável, que eu consiga manter. A continuidade, o ritmo, é o mais importante. Para tudo. Para a questão da saúde física, atividade física, para o estudo, nós vamos falar sobre isso. Então, o ritmo é absolutamente essencial. E sem forçar demais. O que acontece? Uma grande causa de doença, de problema. E, claro, às vezes vou ter que dar um sprint de vez em quando. Tem um deadline acontecendo e tal. Eu dou um sprint, eu fico no final de semana, à noite, de tarde, fazendo aquilo. E aí eu vejo que eu dou conta. Só que eu quero esticar esse sprint por muito tempo. E aí eu começo a bater pino, começo a dar problema. Cuidado com esses mitos, já falei, consultar os mais experientes. E outra coisa muito importante, gente. Qual o sentido da minha profissão e da pós-graduação? Porque essa é a questão, gente. Pós-graduação é um negócio que dá muito trabalho mesmo. E tem que dar, é isso. É um trabalho de excelência. É um trabalho que de fazer uma real contribuição para a ciência e de formar, ter uma formação muito importante e significativa nesse sentido. Então, eu preciso pensar o que eu estou fazendo nessa pós-graduação. Que também, às vezes, é uma moda, às vezes, pós-graduação. Todo mundo tem que fazer. Formou, tem que fazer pós-graduação. Quem não tem nenhum talento, ou vocação, ou interesse com pesquisa, com vida acadêmica, vida universitária, o que está fazendo na pós-graduação? Vai ser uma causa de sofrimento para ela, para o orientador, para todo mundo. Não faz sentido. Eu preciso de pensar se isso faz sentido para mim. Se fizer sentido, pensar um pouco mais, né? Quer dizer, mais do que simplesmente eu vou aumentar o meu salário, vou conseguir a carreira. Aonde eu quero chegar com isso tudo? Quer dizer, mais uma vez, eu vou estar desenvolvendo talentos na minha pós-graduação. E vou usá-los para quê? Que uso positivo, significativo, aquilo que eu falei, não pode ser só autodirecionamento. Qual é a cooperatividade e transcendência que eu vou ter disso? Quer dizer, para que vai servir esse meu talento e conhecimento que eu estou desenvolvendo a tanto custo? Quer dizer, o que eu vou poder ajudar de alguma forma, de verdade, a minha comunidade, o ambiente em que eu vivo, o meu propósito existencial? Isso faz toda a diferença. Então, eu preciso refletir sobre essas coisas. Muito bem. Dado isso, questionar as distorções cognitivas, que nós já falamos naquele modo de pensar. Eu preciso primeiro desenvolver a autoconsciência, a capacidade de olhar a minha mente com esse distanciamento. Pelo que eu falei, olha, eu estou distorcendo, tá vendo? Lá vou eu de novo com essa mania de achar que vai dar tudo errado. Lá vou eu de novo achando que estão todo mundo me desprezando. Quer dizer, é importante tentar distanciar de mim mesmo e olhar minha mente à distância. Essa autoconsciência é muito importante. O que eu tenho que estar atento? Catastrofização, como eu falei. Nossa, o mundo vai acabar. Ai, não sei o que lá, se isso acontece. Se eu não passar nessa prova, minha carreira acabou. Peraí, calma, como você?
Ah, não vou conseguir nunca dar isso. A gente costuma sempre, de um modo geral, enxergar o problema quando é de aumento e a nossa capacidade quando é de diminuição. Aí gera ansiedade. E aí vale a pena pensar. Quantas vezes lá para trás eu já imaginei que eu não daria conta de alguma coisa e eu dei. E eu superei de uma forma ou de outra. E não só, o que eu fiz que me ajudou naquele período e o que não ajudou que eu devo não repetir o mesmo problema. Então, trabalhar com a catastrofização, olhar a distância. Uma técnica muito boa é dizer o seguinte: o que eu diria para um amigo meu passando na mesma situação? Um amigo meu que contasse essa história para mim, o que eu diria para ele? Isso me ajuda a dar um distanciamento, a autoconsciência, para trabalhar com isso. A autopiedade, aquela situação, né? Minha vida é difícil, todo mundo, ninguém me entende, todo mundo quer me prejudicar. Quer dizer, pode ser parcial de verdade, tudo isso. Mas ficar preso nisso não vai resolver na sua vida. Né? Até o termo de perceber nossa responsabilidade nisso. Né? O Bart Simpson que dizia, né? O Bart não, o Homer, como a culpa é minha mesmo, eu boto em quem eu quiser. Né? Quer dizer, botar a culpa nos outros no mundo lá fora alivia imediato. Mas não resolve nada, porque eu não consigo corrigir o problema e sair daquele problema. O coping passivo, né, aquela coisa de ficar paralisado, inerte, para lidar com o problema. A ideia de enfrentamento ativo, persistência. Evitar o 880 é muito comum na pós-graduação, a gente ter um perfeccionismo. Tem que sair uma tese perfeita. E qual é o problema? Meu artigo tem que ser perfeito. Já desde o título. Aí eu fico agarrado no título perfeito e não consigo fazer mais nada. Ou então, o primeiro parágrafo da introdução, essa palavra não está boa, não tá, eu vou e volto, e não consigo fazer nunca nada. Qual que é a ideia? Como diz o povo, né? O ótimo é inimigo do bom. É preferível fazer o bom, e se eu puder, eu melhoro para o muito bom ou para o ótimo. Senão, eu vou levando do jeito que está. Ou seja, eu vou dar o meu melhor do que eu posso naquele momento, e se não der certo, eu vou tentar fazer de novo e vou corrigir. Né? E evitar aquele tudo ou nada. Ou está excelente, ou está um lixo. Isso é muito comum na pós-graduação, né? Nós da pesquisa, a gente tende a ser um pouco mais obsessivo, a ser um pouco mais perfeccionista, que pode ser de modo construtivo. Mas se eu começo um perfeccionismo muito grande, isso vai me paralisar. E quando eu acho que é muito difícil, eu procrastino, vou empurrando e a coisa não faz e atrapalha. Não, é preciso começar fazendo para poder seguir. E tem uma frase muito interessante que o pessoal do AA, do Alcoólicos Anônimos, usa muito, que é o seguinte: necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para distinguir uma das outras, que é o mais importante. Porque essa é a grande questão. Tem coisas, como o povo diz, o que não tem solução, solucionado está. Não adianta ficar reclamando daquilo que não tem solução. Não tem solução, não tem solução. Vou ter que ali, entra nos perdas e ganhos e toca para frente. Por outro lado, aquilo que eu posso modificar, eu preciso ter coragem de trabalhar nisso. Porque às vezes eu tenho muito isso, eu fico lutando até no que não tem como modificar, e aquilo que eu posso, eu fico só reclamando, eu não trabalho para mudar. Em mim, principalmente. Essa é uma das coisas mais importantes, né? Mudar os outros é muito difícil. Agora, mudar o que eu posso fazer, como eu vou lidar, o que eu vou fazer, isso está muito mais sob o meu alcance. E sabedoria para distinguir uma das outras. Então, esse é um dos aspectos fundamentais. Estratégias de extrema importância que ajudam a melhorar como um todo, gente. O que é muito comum é quando a pessoa está sob muita pressão, como um aluno de pós-graduação, por exemplo, aquele monte de demanda, fica lá tudo na cabeça da pessoa, meu Deus, tem que fazer esse monte de coisa, aí eu começo a fazer uma coisa, aí depois eu lembro da outra, aí eu paro aquilo no meio, começo a fazer outra, aí eu lembro, paro, depois eu não estou muito cansado, eu não aguento, eu começo a ver uma série, eu começo a ver a série, eu começo a sentir culpado que eu devia estar fazendo outra coisa, e fica aquele caos e nada funciona, nada anda. Uma das técnicas fundamentais é de gerenciamento do tempo. E uma das coisas muito importantes é planejar uma semana padrão. Planejar a semana padrão é o seguinte: você pega uma folha de papel, coloca segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, manhã, tarde e noite. As linhas, manhã, tarde e noite, as colunas, os dias da semana. E você vai tentar pensar um macro, uma semana macro padrão para você. Então, por exemplo, aonde que eu tenho aulas? Aí eu coloco lá os horários das minhas aulas. Outras coisas que eu tenho que fazer, tenho que estar para o laboratório. Que horários? Esse. Eu preciso fazer atividade física, não vou fazer. Eu tenho que fazer atividade física. Eu vou colocar algum horário. Qual horário é melhor isso para poder fazer?
assim que eu acordo, ou então no final do dia, sei lá, a pessoa coloca aquilo ali. Então você vai colocar, e qual que é a grande vantagem quando você faz isso? E não precisa ser muito tempo para cada coisa. Aquilo que eu falei, a regularidade e a constância são mais importantes do que muito de uma vez. Eu planejo a semana toda, procuro ser realista, eu prefiro colocar menos, mas que seja feito, do que botar muita coisa e não fazer. E colocar intervalos entre as coisas. Então, por exemplo, eu acordo de manhã, vou acordar, sei lá, 6 horas da manhã, 6h30, a hora que eu quiser, eu vou acordar. Aí vai ter um tempo, por exemplo, eu posso colocar uma meia hora ali que eu vou fazer uma leitura, uma meditação, uma oração matinal para eu poder me equilibrar. Vou tomar um café, vou fazer minha atividade física entre, sei lá, 7h30 e 8h30, depois tomo banho, 9 horas eu começo, ou faço isso mais cedo, eu não sei. E dali para frente eu vou colocar o que eu vou fazer. Eu vou, nesse período, por exemplo, eu vou trabalhar analisando os resultados que eu fiz da pesquisa. No outro bloco, outra tarde, por exemplo, eu vou trabalhar preparando a aula que eu preciso dar. Então, e outra coisa, por exemplo, a aula que eu preciso dar, eu vou definir quanto tempo eu vou botar aquela hora para preparar aquela aula. Por exemplo, preparar uma aula, eu posso gastar 2 horas ou 200 horas, a gente sabe disso. Nunca termino uma aula. Mas eu vou dedicar 8 horas para aquela aula. Então vai sair a melhor aula que 8 horas é capaz de fazer. É isso. Agora, se eu fico preocupado com o primeiro slide, desde o começo, eu não saio do primeiro slide. Eu preciso montar a aula toda, mesmo que seja mais ou menos, e depois eu volto e vou burilando até acabar as 8 horas. Quando acabou, acabou. É isso aí que deu para fazer. E vou fazer as outras mais para frente. Assim vai. Então tem um horário semanal bem claro, bem fixo, com alguns intervalos entre as atividades, e tentar incluir lazer. Gosto de tocar violão, eu gosto de cuidar da minha espiritualidade, atividade física, para namorar, etc. E tal. O que acontece muitas vezes? Vocês da pós-graduação vão ter acontecido isso. Pensando na balança. Muitos de vocês não devem viver em Goiânia, por exemplo. Devem nascer de Goiânia, são de outras cidades. O que aconteceu? Às vezes você veio de outra cidade, foi para aí. Aí quando você foi para aí, você começou, beleza. Aí primeiro foi estranho, porque a sua família está em outro lugar, os amigos, mudou o ambiente e tal. Aí você até costumava ir, às vezes no final de semana, visitar a tua família. De repente você começa a visitar menos. Aquela atividade física que você fazia, você acabou não conseguindo fazer, você parou a atividade física. Você costumava ir no seu grupo religioso, na sua missa e tal, parou de ir. Você tinha um hobby, tocava violão, parou também. Ou seja, você foi tirando todos os fatores salutogênicos da tua vida. E aí começou a botar outro. Aí começou a estudar até mais tarde. E como você está muito cansado, você começa a mexer muito no celular, até mais tarde, aí não dorme direito. Aí para relaxar, vai e enche a cara ou fuma maconha. Ou seja, a balança vai virar. Quando ela vira, fica doente. Mas é lógico. Porque eu estou tirando todos os fatores salutogênicos e estou botando cada vez mais fatores patogênicos. Quando vê, a coisa desanda. E é exatamente isso que a gente tem que evitar. Eu preciso colocar a coisa. E quando eu faço esse planejamento, eu preciso segui-lo à risca. O que eu quero dizer com isso? Eu brinco, não negocia com terrorista. Você já fez a escolha. O que é isso? Por exemplo, se eu decidir que eu vou caminhar todo dia, 5 horas da tarde, quando eu sair do laboratório, não importa se eu fiquei cansado, se eu não fiquei, se eu briguei com o meu orientador, se eu não briguei, se a revista recusou meu artigo ou não. Não importa nada disso. Eu tenho que fazer. Por quê? Se eu deixar para aquela hora eu decidir, lembrar o seguinte, a tomada de decisão é sempre, qualquer coisa da vida, algo trabalhoso. Algo trabalhoso. Então eu tenho que decidir na hora que eu planejo a minha vida. Se eu decidir para planejar, se eu deixar para decidir a cada momento, é tão trabalhoso que a tendência é empurrar com a barriga e não fazer. Você tem que tomar decisão na hora que você planeja. Então você planeja a semana e executa para valer. Pelo menos por 1 ou 2 semanas. Depois você modifica. Isso, gente, quem executar isso vai saber que faz muita diferença. Além da semana padrão, uma coisa que faz toda a diferença é usar a agenda. Por quê? Senão eu fico, nossa, eu tenho que entregar aquele artigo em tal momento, eu tenho que fazer aquele relatório, não sei o que lá, eu tenho que verificar tal coisa no laboratório no dia tal, eu tenho que comprar o presente da minha namorada no dia tal, fica tudo na cabeça. E eu não consigo me concentrar em nada. Na realidade, eu preciso fazer o download da minha cabeça para a agenda. Eu uso a agenda do Google no celular, mas cada um usa de papel como quiser.
tem que anotar tudo. Qual é a vantagem? Quando eu anoto tudo que vai vir vai ter data e hora. Eu, por exemplo, eu tinha que preparar essa aula para vocês. Eu anotei, alguns dias antes, uns horários que eu ia preparar a aula. E foi isso que eu fiz. Ponto final. E assim vale para qualquer... Então, anotar tudo na agenda. Que isso, qual que é a grande... E com data e hora determinado. Vou fazer isso em tal momento e tal. Qual que é a grande vantagem? Quando eu faço isso, eu faço download da minha cabeça. Então, por exemplo, na semana retrasada, quando eu ficasse pensando, nossa, eu tenho que dar a palestra lá para a Federal de Goiás. Não, eu já anotei o dia que eu fiz. Agora eu não vou pensar nisso, não. Eu consigo focar naquilo que eu estou fazendo naquele momento. Isso faz total e absoluta diferença. Então, você não vai preocupar com o relatório do artigo, não sei das quantas, porque eu vou ter um momento que eu vou pensar nisso, e não agora. Colocar intervalos realistas entre as coisas, né? E também antecedência, para as pessoas de preparação, como eu já falei, né? Se eu vi que tem coisas em excesso, não deu, eu planejei errado, não cabe, ou surgiram imprevistos, em vez de eu desesperar, eu vou ver assim, de tudo que eu planejei aqui, o que não é urgente que eu posso passar para frente? Isso eu podia fazer amanhã, depois de amanhã, semana que vem, eu tiro daqui, mudo para lá e termino o que eu estou fazendo. E olhar a agenda com frequência. Tanto o planejamento semanal, quanto a gente tem que olhar com frequência. Aquilo tem que ser feito. Vocês vão ver que isso muda radicalmente o nosso bem-estar nesse sentido. Outra dica de extrema importância. Desculpa ter que passar rápido, porque eu tenho que falar, né, pra gente sobre saúde mental e estratégias e tudo em 1 hora, mas eu vou conseguir isso, talvez extrapole um pouquinho só. Depois a gente conversa no bate-papo ali. Higiene do sono. Isso é outra coisa fundamental. O que acontece? Dá tudo errado também. Eu fico até tarde, preocupado, dentro na cama, fico preocupado com um monte de coisa que eu tenho que fazer, até porque eu não fiz a minha agenda, não me preparei com antecedência, aquele negócio todo. Fico preocupado com um monte de coisa, aí quando não consigo dormir, levanto, pego o celular e fico mexendo no celular, aí no celular eu vejo no Facebook aquele político safado que fez isso, eu fico com raiva e vou lá e hate nele também, e vou ficando nervoso, aí claro que eu não vou dormir com nada disso. Aí beleza, aí eu vou dormir tarde. Aí como eu dormi tarde, aí no dia seguinte, em vez de acordar às 6, eu não aguentei, eu vou acordar às 9, eu vou dormir de tarde. Aí como eu acordei 10 horas da manhã, eu não vou ter sono na noite seguinte. Resumo, bagunça completa. O que precisa fazer? Algumas dicas absolutamente essenciais. Eu preciso ter um horário regular para dormir e para acordar, tá? Horário regular para dormir e acordar. Isso é absolutamente essencial. E também cuidado com metas. Às vezes, não, eu tenho que dormir 8 horas da noite. Quem disse que dormir 8 horas? Cada pessoa precisa de... Alguns precisam de 6, outros precisam de 7, outros precisam de 8. Na verdade, dormir menos que 6 e mais do que 9, de um modo geral, é prejudicial, inclusive, para a saúde. Cada um vai encontrar o seu ritmo ideal, tá certo? E, idealmente, vai ter um horário mais regular. Porque se eu preciso dormir 7 horas, eu vou dormir às 11 e acordar às 6. Esse é mais ou menos a minha meta, mas sem muito perfeccionismo. E qual que é a ideia? Se é de 11 às 6... eu não devo ficar na cama nem antes, nem depois das 11, nem antes das 11, nem depois das 6. Tá certo? A técnica fundamental de sono é tempo de cama, é tempo de sono. Eu vou só ficar na cama que eu vou dormir. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Qual que é a técnica específica? Se 11 horas eu tenho que dormir, eu tenho que desligar a rede social, o celular muito antes, 9h30. Lá eu já desliguei, respondi essas mensagens, marquei na minha agenda que eu tenho que fazer e tal, e guardei esse negócio. E aí vou me preparar. Posso pegar um livro para poder ler, eu vou comer, eu vou conversar com alguém, eu vou fazer outras coisas, me preparando para poder dormir, tá certo? Troco de roupa, faço alguma coisa, tomo banho, vou me preparando para dormir, para 11 horas, estar mais preparado para poder deitar na cama. Beleza, deitei na cama. E aí o negócio é o seguinte, deitei e veio, nossa, tem que fazer isso, que fazer aquilo. Aí você vai pensar assim, não, olha, agora à noite eu não vou resolver isso, já botei na minha agenda que eu vou fazer, não vou dar corda para isso. Vai vir outro pensamento. Você fala uma coisa, não vou dar corda para isso, não sei o que lá e tal. E assim vai. De modo geral, vai dormir. Tá. Mas você não dormiu, tá? E deu meia hora, não dormiu, o que você vai fazer? Você vai levantar da cama, sair do quarto, de preferência, sentar num lugar. Eu costumo brincar que só pode ler, bordar ou rezar. Só fazer uma das 3 coisas. Não pode mexer no celular, não pode comer, ligar a televisão, não pode fazer nada disso. Você vai fazer uma coisa, pega um livro para ler, sem ficar olhando no relógio que horas são, vai ler. E também sem desesperar, meu Deus, se eu não dormir, como é que vai ser amanhã? Vai ser desesperador. Não dormir é ruim. Mas o pior que vai acontecer é você ficar de bode no dia seguinte e pronto. E melhora o sono na noite seguinte.
Então, essa é descatastrofizar ou não dormir. Só consegui dormir 4 da manhã. A hora de acordar é às 6, eu vou acordar às 6. Vou ficar um bode? Vou ficar de bode, mas eu vou fazer isso. E aí, eu faço isso mesmo durante o dia, não durmo durante o dia, não me encho de café, de estimulante, nada disso, e tento dormir na noite seguinte. Se eu fizer isso direito, de um modo geral, em 1 a 2 semanas, o sono normaliza. Não ficar na cama, ficar mexendo no celular, mexendo no computador, etc, etc. Tá? Então, esses são os pontos fundamentais da higiene do sono. Faz muita diferença. Há revisões sistemáticas com meta-análise mostrando que é tão eficaz quanto tomar benzodiazepínico e indutor do sono. Tá certo? Pode também fazer a cesta. Aquelas pessoas, às vezes, podem fazer uma pequena soneca depois do almoço. Por exemplo, ou qualquer horário. Mas não pode passar de 30 minutos. Tá? Depois eu explico mais, quem quiser dúvidas sobre isso eu falo. Outros aspectos finais, que a gente poder caminhar aí para o encerramento. O mindfulness. Mindfulness no sentido de focar no que você está fazendo. Se você fez uma boa planejamento da sua semana, sua agenda, você vai tentar focar uma coisa e um dia de cada vez. Se eu estou agora fazendo a palestra, vou pensar na palestra, não vou pensar no que eu vou fazer depois. Se eu estou sentado para almoçar, eu vou pensar no meu almoço. Eu não vou ficar no almoço pensando, mexendo no celular. Eu vou saborear aquilo que está acontecendo. Saborear literalmente aquela comida. Quantas vezes a gente come... Olha que coisa mais louca. A gente pega um pote de sorvete, que só tem caloria, né? E é gostoso. Mas eu como pote de sorvete vendo ou mexendo no celular. Eu ganho a caloria e não ganho o sabor do negócio. Não faz sentido nenhum. Né? Então, ou seja, uma das coisas importantes do Mindfulness é você estar pleno no que você está fazendo. Então, se eu estou, por exemplo, tomando banho, eu vou ficar aqui curtindo o banho. Se eu estou comendo, eu vou tomar café da manhã. Café, pão com manteiga. Eu vou sentir o cheiro do café. Eu vou morder o pão e sentir o sabor da manteiga na minha boca. Vou ter aqueles pequenos prazeres imediatos. De manhã eu vou acordar, vou ver o sol nascer, vou ver a lua. Eu vou cada vez ter olhos de ver para as pequenas doses de bem-estar que a vida pode me dar. Mas eu tenho que ter olhos de ver e focar no que eu estou fazendo. Porque como eu estou com a agenda adequada, eu não vou me preocupar com o que eu vou fazer depois, porque eu vou ter o horário para fazer depois. Aproveitar esses pequenos prazeres, uma coisa de cada vez. Fomentar também a sua espiritualidade, sua religiosidade. Esse é o livro que a gente editou pela Oxford University Press, que saiu ano passado, em que a gente revisa os milhares de estudos sobre o impacto da espiritualidade sobre a saúde, que impacta, de um modo geral, maiores níveis de desenvolvimento religioso e espiritual, menores níveis de depressão, suicídio, uso, abuso de substâncias, etc. Então, o que a pessoa pode fazer dentro do seu contexto religioso e espiritual de cada um? Práticas privadas, como leituras de textos religiosos, leitura da Bíblia, do Bhagavad Gita, de uma obra espírita, seja o que for. Práticas de prece, de meditação, toda manhã acorda, faz uma leitura, faz uma prece e tudo mais. Ouvir música, assistir programas. Ativação, frequência a um grupo religioso, participação de um trabalho voluntário, enxergar a vida, os problemas, os desafios, dentro dessa perspectiva mais ampla, até a própria profissão, muitas vezes, como um chamado, uma vocação para a nossa realização de algo construtivo nessa vida. O termo vocação vem daí, né, de chamado. Existe um chamado da vida de Deus para nós. Essa que é a noção original. Né? Então, isso pode ser... E nós, para quem quiser interesse, né, a gente pesquisa também, a gente revisou e publicamos num artigo essas técnicas que entraram em terapias cognitivas comportamentais, ensaios clínicos, revisões sistemáticas, mostrando o impacto disso aplicado na prática. Em resumo, ainda outros aspectos, né? Na prevenção. Apoio, convívio social e familiar, ou seja, eu buscar apoio, não ficar só trancado, buscar apoio, convívio social, familiar de modo saudável. Alimentação, horário mais adequado, evitar muita bobagem. Ter algum hobby, na medida do possível, manter esse hobby. Fruição estética, né? Quer dizer, ver o prazer das coisas. Agora tem ipê amarelo. Né? Eu vou parar e olhar 10 segundos o ipê amarelo e ter o prazer estético do ipê amarelo. Ver agora o sol no entardecer, ver aquela coisa meio amarelada, alaranjada, linda. Aproveitar essas pequenas coisas. Atividade física. Atividade física boa, sabe qual é? É aquela que você faz. Desde que você faça, está tudo bem. E os estudos mostram, uma revisão sistemática recente também, que a pessoa, o ótimo e o do bom é aquele negócio, né? Eu só vou fazer se for 5 vezes por semana, 1 hora, que tem que ter tal consumo de calórico e tal. Isso é bom, é melhor.
até para nível de depressão, para vocês terem uma ideia, esse tipo de atividade física ideal reduz 36% risco de depressão. Mas se eu fizer metade do ideal, eu reduzo 25%. Ou seja, a melhora entre o nada e metade da atividade física é maior do que da metade para o ideal. Então, eu prefiro fazer um pouco do que não fazer nada. E outra coisa muito importante, que tem crescido muito, infelizmente, entre estudantes universitários e também pós-graduação, o uso de drogas, lícitas ou ilícitas. Né? Quais são os 3 maiores problemas que nós temos hoje em dia? Álcool, maconha e psicoestimulante, né? Como anfetaminas, ritalina, etc. E tal. Então, o álcool muitas vezes é usado como automedicação. A pessoa está ansiosa, está nervosa, está deprimida, bebe ou, por exemplo, usa maconha para relaxar. Qual é o problema? Essas substâncias trazem um efeito imediato de alívio, só que no médio e longo prazo elas pioram a depressão e a ansiedade. E ao contrário do que se fala muitas vezes, a maconha, por exemplo, hoje tem vários ensaios. Primeiro, isso é uma revisão sistemática na Lancet, em 2019, que não há indicação de cannabis ou canabinoides para tratamento de nenhum transtorno mental. Não há nenhuma evidência consistente para nenhum. E sobre o uso, o que se sabe, comparando usuários de cannabis com quem não usa, no longo prazo, o usuário tem maiores riscos de depressão, de ansiedade e menor desenvolvimento cognitivo, menos motivação e vontade das coisas e menor capacidade de completar o curso, terminar o ensino médio, terminar a faculdade, menos achievement, né, que eles chamam em inglês. Então, é um fator, é um freio de mão puxado, que atrapalha um pouco. Quer dizer, é mais uma coisa na balança que a gente tem que trabalhar. E, por fim, eu vou estar buscando essas coisas quando eu estou naquela curva, né, do intermediário lá, eu estou tentando levantar, mas se eu tenho persistência de sintomas depressivos, ansiosos, que estão me incapacitando, que estão me dificultando, está durando isso semanas ou meses, eu preciso buscar ajuda. Eu vou a avaliação do psiquiatra, ou avaliação do psicólogo, e aí eu vou fazer um trabalho, intervenção biopsico-sócio-espiritual. Posso fazer medicação, se for o caso, a terapia, mudança de estilo de vida, tudo isso que a gente vai fazer. E o tratamento muda a história natural da história toda. A pessoa é capaz realmente de melhorar. Tá certo? E um dos problemas então, em resumo, nós temos a busca, né, do sentido do propósito da gente na pós-graduação. O que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido disso? Eu vou procurar aumentar os fatores salutogênicos, diminuir os patogênicos. Desenvolver a minha persistência, aquela regularidade, administração do tempo, buscar ajuda quando necessário. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho que a gente faz nessa área de bem-estar e de espiritualidade, o nosso núcleo de pesquisa, espiritualidade e saúde da UFJF, nós temos um canal no YouTube com mais de 300 vídeos, com 80 dos principais pesquisadores do mundo, inclusive, por exemplo, Robert Cloninger, esse que eu citei há pouco tempo, um dos mais citados do mundo. Nós temos pesquisas de vários tipos na área de espiritualidade, bem-estar, ciência, de várias áreas. Quem quiser conhecer, está aí. Também, nós temos aqui o site do nosso grupo de pesquisa, nossas redes sociais, que a gente está sempre postando pesquisas, eventos ligados a essa área. Bom, muitíssimo obrigado.